Boa tarde a todos, bem-vindos aí à disciplina Construções de Concreto Armado 2. Eu sou o professor Bernardo Horowitz, aí está o meu e-mail, bernardo.horowitz@ufpe.br. A minha sala, quando voltarmos da pandemia, será no prédio, esse novo prédio aí do Litpeg. É o prédio que fica em frente, um prédio bonito que fica em frente ao CTG. Quinto andar, sala 528. Muito bem. Então, esta disciplina tem um livro-texto. Certo? O título é Curso de Concreto Armado. E o autor é José Milton de Araújo. Este livro não pode ser adquirido numa dessas livrarias. Talvez até possa, mas em princípio acho que não consegue. Tá? O autor, ele mesmo é que vende, ele criou essa editora Dunas, que é dele mesmo, do próprio autor, esse site aí. Nesse site você pode comprar relativamente barato, adquirir esses são 4 volumes, Não são volumes grandes, não, são volumes pequenos. Um livro que tem um tamanho reduzido, Então vocês adquirem lá, manda o endereço, ele manda por correio, tá? Então eu sugiro fortemente que vocês os adquiram. No entanto, algumas coisas assim essenciais, como por exemplo as tabelas, que vai ser necessária durante a prova, durante os trabalhos, nossos trabalhos, esse vai estar disponível no link que eu irei passar na apresentação oral, e devo colocar também esse link no mural do curso, tá? Muito bem, entrando logo aqui no que é que vai ser coberto, por 2 unidades, esse curso é formado por 2 unidades. A unidade 1 começa com estados limite de serviço, tá? Então esses são os capítulos 6 e 7 do volume 2 do livro do Milton, José Milton. E isso são as 5 primeiras aulas, E o restante a gente vai cobrir a questão de lajes, que são placas de concreto armado, Então é uma estrutura de um paradigma diferente, daquele que vocês já viram até aqui, porque o que você viu até aqui são estruturas de barras, pilares vocês não viram ainda, mas vigas, basicamente vigas. Pilares no caso de análise de pórticos, Vocês viram isso. Mas são estruturas em que elas podem ser representadas pelo seu eixo. Então são estruturas unidimensionais, Quando a gente entra em lajes, aí não, aí é uma estrutura plana, Então ela tem 2 dimensões. Então é um paradigma diferente daqueles que vocês vêm tratando até aqui. Então vai ser realmente um exercício diferente, Vamos ter que nos acostumar com essas par de dimensões, A unidade 2, então, vai ter um exercício escolar aí, basicamente cobrindo esses 2 assuntos. E na unidade 2 nós teremos pilares, que é o volume 3 todo, para você ter uma pequena ideia, E fundações, nós vamos ver só fundações superficiais, são sapatas. Eu espero que isso bata mais ou menos na época que vocês têm que submeter o projeto de fundações, Então deve ajudar. Que é o capítulo 8 do volume 4, e finalmente escadas nós vamos dar uma olhada, não tem nada de realmente novo, Tem alguns detalhes, algumas idiosincrasias que a gente vai ver um exemplo de escadas, Bom, a disciplina
vai ter 2 exercícios escolares cobrindo cada uma dessas unidades, certo? Vai ter ainda um projeto de análise de lajes pelo método de analogia de grelha, né? A ser feito por par de alunos. Então vocês vão logo se organizando aí. Eu acho que com a falta do contato, né, presencial vamos ter problemas, mas isso vai ser feito por um par de alunos, de 2 alunos, e vai ter uma ou mais aulas de apresentação dos grupos, né? Então, cada grupo vai analisar, cada grupo vai ter uma geometria diferente. Eu acho que a gente pode fazer uma aula estendida, né? Eu acho que é o melhor. Dá pouco tempo para os alunos apresentarem. Eu vou dizer mais ou menos do que constará a apresentação. Eu posso fazer pergunta no meio, então lembrem-se disso. E aquilatar até que ponto você realmente entendeu o que está fazendo. E no fim vai ter uma análise dos resultados, tá? Então vai ter uma moral, né? Tudo que eu estou pedindo tem uma moral final no detalhamento de lajes com aberturas, tá? Então é uma aula interessante e vamos ver como é que a gente organiza isso de forma que eu acho que todo mundo tem que apresentar no mesmo dia e no fim a gente ter a moral final dessa história, né? Agora, como é que as nossas aulas? As nossas aulas constarão na primeira hora, né, de um vídeo, né, que foi gravado. Então, esse vídeo ficará disponível, né? Você pode assistir o vídeo de novo na hora que você quiser, você assim o desejar. E vai ter, na segunda hora de aula, aí é ao vivo, é live, né? Eu vou dar comentários, vou rodar programa, tirar a dúvida, né? Fazer várias observações, né? Sobre o que foi dado, inclusive mostrando algumas particularidades, né? Esse tipo de coisa. Então, será disponibilizado um material didático dessa disciplina. Ela consta importantemente da norma, né? A norma brasileira estará lá. Ela vai ter a tabela de lajes do livro-texto. Por conta disso mesmo, eu vou passar o link, colocar esse link no mural, certo? Eu não vou disponibilizar para todo mundo, mas vou colocar no mural e na live eu vou falar vou dar detalhar, né? Vou entrar no link, né? Eu vou dar um link, né, para um material, um diretório, né, que tem a tabela de lajes do livro-texto, né? Roteiros de cálculo são coisas de uma ou do máximo 2 folhas que tem o roteiro das coisas, certo? Os arquivos do MathCAD que são utilizados, eu vou utilizar arquivos do MathCAD para implementar, né, uma série de assuntos, né, principalmente ligado a pilares, mas também para lajes, tá? Então vai estar lá o arquivo do MathCAD e alguns aplicativos, né? Esses aplicativos vocês vão poder usar, são aplicativos gratuitos para verificação de seções sujeitas à flexão composta oblíqua. Eu também vou disponibilizar as notas de aula feitas por um dos meus melhores alunos, né? E que eu estarei usando aqui como base, né, para esse curso. As minhas notas de aula foram antigas e eu comecei a inserir material novo e fica uma coisa confusa, né?
Então, eu preferi pegar as notas de aula de um aluno, que já está tudo atualizado, né? Está mais atualizado do que o meu, obviamente, e vou usar essas notas de aula. Essas notas ficarão também disponíveis para os senhores, né? Os vídeos, né, dessas aulas estarão armazenadas no meu canal, no canal que eu tenho do YouTube. Então, eu vou passar o link, né, dos vídeos para vocês, e vocês vão poder assistir a qualquer momento que vocês quiserem. Então, nos cursos que eu tenho dado, eu vi que, em média, né, os alunos assistem 3 vezes, né, a cada um dos vídeos, em média, né? Então, é uma oportunidade que você tem de rever a aula, essa coisa toda. Inclusive, o que aconteceu na pós-graduação foi que o tamanho do vídeo, o tempo, né, é no máximo 30 minutos, que cada 30 minutos corresponde a uma aula presencial de 2 horas que eu escrevo na pedra. O tempo que você leva escrevendo na pedra, né, no quadro negro, rouba um monte de tempo. Então, ficou, na realidade, cada curso, cada vídeo da ordem de 3 minutos. Então, vamos dar uma olhada no material, né, que eu vou dispor para os senhores. Então, isso aqui está... Deixa eu vir aqui para... Então, é essa o diretório que os senhores vão ter disponível, né? Inclusive, eu estou vendo aqui que tem um exercício escolar aqui também disponível. Não sabia nem que tinha, mas aqui está mostrando que está disponível, né? E você vai ter aqui arquivos do Mathcad, né? De flexão composta oblíqua, flexão composta reta. Vai ter isso, vai estar disponível, né, para os senhores, né? O arquivo do Mathcad que eu estou usando, tem alguns que já estão pré-publicados. Sim, esses aqui são também a laje retangular e o médio de Marcos, tudo isso aqui nós vamos ver. E vai ter aqui a tabela do Miltinho, tá certo? Uma tabela de lajes. Então, por exemplo, a tabela de lajes do Miltinho vai estar aqui, do livro do texto, né? Está todo aqui. Aqui estão também aquele aplicativo que eu falei, e vai estar aqui também as notas de aula que eu estou usando para dar esse curso, que agora ainda não está aí, mas eu vou colocar, assim que terminar essa gravação, eu vou passar para aí as notas de aula que estão aqui, né? Eu já posso até já passar aqui no ar mesmo, passar essas notas de aula. Então, aqui estão, o concreto 2 está aqui, essas 2 notas de aula que ficarão aí à sua disposição para... Então, essas anotações, né, como está escrito aí, da unidade 1 e da unidade 2, já estão disponíveis, né? Então, eu vou dar esse link, tá, no mural do curso, e também quando eu fizer a parte live dessa primeira aula, tá? Bom, nós vamos iniciar esse curso, né, depois de dada essa introdução. Então, aqui está basicamente o que você precisa saber desta disciplina. E nós vamos passar agora para uma introduçãozinha, que é uma revisão muito breve, né, da resistência dos materiais, que é essencial não só para essa parte que a gente está vendo, mas também para
várias outras partes, né? Também pilares, essa coisa toda. Então, o que nós vamos ver é a revisão de resistência dos materiais 1, né? Que é a deformação de vigas, né? Que a gente vai ver agora o estado limite da nossa próxima unidade é estado limite de serviço de vigas, tá? Vocês viram com Paulo, os Paulos, né? Paulo e Pablo, a parte de mencionamento da armação, mas nós vamos ver verificação de estado limite de serviço, abertura de fissuras e deslocamentos. Então, isso complementa, não é, o que foi visto em concreto 1. Então, seja aqui uma viga, né, retangular, né, de material elástico, homogêneo e isótropo, tudo que concreto armado não é, e cuja seção transversal admita um plano vertical de simetria. Foi o que você viu em resistência dos materiais 1. Então, isso é o que é de mais simples. E minha seção transversal, vamos colocar aqui uma seção muito comum, que é uma seção retangular. Então, ela admite um plano vertical de simetria, onde todas as forças são aplicadas, né? Então, isso aqui é o eixo do X, isso aqui é o eixo do Z aqui para baixo. Bom, então vamos admitir que a gente submete esta viga a uma flexão pura, né? Ou seja, isso aqui é momento fletor sem esforço cortante. Então só tem aqui uma flexão pura, o diagrama de momentos fletores é uma reta aqui, o diagrama de esforços cortantes é nulo, é identicamente nulo, não há esforço cortante, não há resultante de força aqui, né? Então, a gente viu em resistência 1, basicamente duas proposições que foram devidamente provadas, né? Então, a primeira proposição diz o seguinte, que toda e qualquer fibra, né, longitudinal dessa viga, após a deformação, vira um arco de circunferência, tá? Então, todas as fibras longitudinais dessa viga, após a deformação devido à flexão pura, adotam a configuração de um arco de circunferência. Então, são arcos de circunferência. E que seções planas como M e M, P e P, que eram originalmente planas e ortogonais ao eixo, né, da peça, eixo que é o lugar geométrico dos baricentros das seções transversais. Então, o eixo é bem aqui no meio, porque essa aqui é uma seção retangular. Então, seções transversais planas originalmente ortogonais ao eixo, após a deformação, permanecem planas e ortogonais ao eixo. Tá? Essas são as duas proposições que foram demonstradas, são as proposições demonstradas, e que basicamente define a geometria da deformação. Vamos entender por quê. Então, aqui está o eixo deformado. O eixo, como é uma fibra, ele se deformou como um arco de circunferência. Então, vamos olhar esse MM e PP, esses dois planos, essas duas seções transversais, que obviamente deformaram-se, né, permaneceram planas, obviamente, e deformaram-se uma contra as outras, tá vendo? Então, essa parte aqui de cima, elas rotacionaram, né, em relação ao eixo perpendicular aqui à viga, né? Então, essa aqui veio no sentido horário, isso aqui anti-horário. O que é que acontece? Essas fibras que estão aqui, obviamente, encurtaram, e essas fibras que estão aqui embaixo alongaram, né? Então, as fibras superiores resultam comprimidas, as inferiores resultam tracionadas, como o senhor já viu, né? Em algum lugar, né, as fibras nem ficam comprimidas, nem encurtam, nem ficam tracionadas, nem se alongam. Essas fibras ficam no que a gente chama da superfície neutra. Tá? Então, na superfície neutra, as fibras que são contidas na superfície neutra nem se alongam, nem se encurtam. Né? Então, elas mantêm o seu mesmo comprimento. Então, onde é que está essa superfície neutra? Se eu fizer um corte AA aqui na seção transversal, então você está vendo aqui esse corte AA,
vocês já viram isso, que o eixo neutro, né, que é onde está a superfície neutra, passa pelo baricentro da seção. Né? Então, o eixo neutro, aqui estão todas as fibras pertencentes à superfície neutra. Isso aqui é ortogonal, né? Então, todas essas fibrazinhas aqui que estão nesse eixo neutro, elas estão sobre a superfície neutra e, portanto, não se deformam, né? Nem se alongam, nem se encurtam por conta da flexão pura. E o que é que eu quero achar agora? É a deformação, a geometria de deformação. Eu quero saber a deformação de qualquer fibra, por exemplo, SS', que está... Sim, aí a partir desse ponto aqui para baixo, faltou dizer isso, a partir do baricentro para baixo, eu vou criar meu eixo do Z. O eixo do X é longitudinal, e esse eixo do Z é a partir do baricentro para baixo. Então vamos pegar aqui essa fibra, qualquer fibra, eu quero saber, eu sou obrigado a saber quem é a deformação em qualquer fibra. Então seja essa fibra SS' antes da deformação, distante Z do eixo neutro. Essa fibra vem parar aqui S', S', né? E eu vou querer saber também uma distância Z. E eu vou querer saber a deformação dessa fibra. A primeira coisa que eu faço é chamar o raio de curvatura da superfície neutra de ρ. Tá? Então, isso aqui é o raio dessa curvatura, isso aqui claramente é um arco de círculo, né? Então, o raio desse círculo, mas isso da superfície neutra, tá? É ρ, tá? Então, eu quero achar quem é a deformação dessa fibra. Claramente é o comprimento de SS' após a deformação, né? Menos o comprimento de SS' antes da deformação, isso é o ΔL, né? De quanto essa fibra alongou, sobre L, que é o comprimento de SS' antes da deformação. Ora, quem é SS', S' após a deformação? Isso é um arco de circunferência, em que o raio vai ser ρ mais E, né? ρ mais E, vezes o ângulo interno, que eu vou chamar de Δθ. Então, esse é o comprimento da fibra após a deformação. Então, o comprimento desse arco de circunferência, que é a fibra na sua configuração deformada. Quem é SS'? SS' é essa distância. Ora, meu amigo, mas SS' é igual a NN', claro, aqui nessa figura. Mas NN' é igual a N'. Por que isto? Por que isto? Porque NN' está sobre a superfície neutra. Então, tudo que está sobre a superfície neutra nem se alongou, nem se encurtou. Então, N', o arco N', tem que ter exatamente o mesmo comprimento de NN', visto que todas as fibras que estão sobre a superfície neutra nem se alongaram, nem se encurtaram, ou seja, não se deformaram. Ora, quem é SS'? Portanto, é o arco NN', que é ρ vezes, o Z é zero, né? ρ vezes Δθ. Então, isso aqui é ρ mais E Δθ menos ρ Δθ dividido por ρ Δθ. Né? Esse Δθ pira aqui em cima e embaixo, o ρ corta com ρ, eu fico que a deformação é Z sobre ρ. Ou melhor dizendo, é 1 sobre ρ vezes Z. Né? Então, várias observações sobre esta fórmula. Né? A primeira observação sobre essa fórmula, né, é que a deformação varia linearmente com a distância ao eixo neutro, o Z. Né? Então, é claro que a deformação para Z igual a zero é zero. Tem que ser, a gente sabe que a deformação ao nível do eixo neutro é nula. Então, aqui está o gráfico, né, das deformações com Z. E é, obviamente, zero aqui. Né? 1 sobre ρ, todo mundo chama de φ, que é curvatura. Em todo lugar do mundo, isso aqui é chamado de φ. Então, 1 sobre o raio de curvatura é a curvatura, é claro. Né? Quanto menor o raio de curvatura, mais encurvado é a coisa. Né? Se o raio de curvatura for infinito, você tem uma reta. Né? Então, o inverso do raio de curvatura é a curvatura, né,
desta viga. Então, que a curvatura da superfície é neutra, né? Vamos chamar do eixo, né? A curvatura do eixo da viga. E se você olhar direitinho, essas deformações são muito pequenas, né? Então, a gente pode admitir que este ρ nada mais é do que esse ângulo em radianos, porque se o ângulo é muito pequeno, esse número tem que ser pequeno. Se ele for grande, você já morreu há muito tempo, tá? Não pode ser grande. É no mínimo, assim, no máximo 10 a menos 3, por aí, não pode ser maior do que isso. Senão você morreu, você está morto, é uma curvatura que vai quebrar tudo, tá? Então, esse é um número muito pequeno. Então, números muito pequenos, a tangente do arco é igual ao arco em radianos, né? Então, por conta disso, eu posso chamar esse ângulo de θ, porque isso aqui, a deformação aqui seria Z tangente θ, mas tangente φ, desculpe. Mas aqui é o próprio φ, porque φ é muito pequeno. Então, é muito interessante a gente lembrar disso, né? Que isso aqui é que é a curvatura do eixo da viga, tá? Então, essa é a figura que a gente normalmente usa. E, obviamente, agora eu tenho a deformação em qualquer fibra, né, dado pela curvatura, que é o inverso do raio de curvatura, vezes. O que é que acontece na sua norma? Na sua norma, a curvatura, entenda, é uma grandeza, é uma deformação especialmente importante, né? Então, para vigas, né, par de vigas, a curvatura é especialmente importante. Então, acho que eles não quiseram usar φ, porque φ eu acho que é a bitola da armação, então não quiseram usar. Mas também não quiseram usar a letra grega, né? Rho. Então, botaram 1 sobre R. Então, na sua norma, a curvatura é definida como 1 sobre R. E tem várias desvantagens essa notação, só tem uma. Você vê logo quem é a unidade de curvatura. É metro a menos 1, né? É comprimento a menos 1. Como eu disse que o material é elástico, homogêneo, isótropo, então sigma é epsilon, então é F vezes Z. Então aqui você tem claramente também a forma da distribuição de tensões, compressão em cima, tração embaixo. Isso eu não preciso dizer aos senhores, porque isso os senhores viram em resistência dos materiais, né? Então está aqui o momento fletor e está aqui as tensões que são geradas pela flexão, que são essas tensões aqui. Então elas variam linearmente a partir, né? Está vendo aqui que isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é que varia. Então varia linearmente com Z, né? Que é a distância da sua fibra ao eixo neutro, positivo para baixo. Então você vê que você tem a distribuição aqui de trações, né? Trações, tensões de tração, e aqui a distribuição de tensão de compressão variando linearmente com Z, tá? Então o que é que eu quero saber? Eu quero saber ligar duas coisas importantíssimas. A curvatura, que é uma medida de deformação, com o momento fletor, que é uma medida de esforço. Tá? Isso faz o link entre o esforço e o deslocamento, e a deformação. Então, para mim, é muito importante fazer esse link. Então, ora, a resultante dessas tensões tem que equilibrar o momento fletor, né? Então, somatório em relação a esse ponto tem que ser zero. Então, M vai ter que ser a resultante dessas tensões. Então, eu vou pegar um pequeno elemento, dA, situado a uma distância Z do eixo neutro. A resultante das forças, das tensões, né? Então, é tensão vezes área, então é sigma dA. Então, isso aqui é a força nesse pequeno elemento infinitesimal. Então, quem é a contribuição desse elemento infinitesimal para o equilíbrio do M? Vai ser o dF vezes Z. Mas ocorre que dF é sigma dA. Então, isso aqui vai ser Z sigma dA. Isso aqui é a contribuição desse pequeno elemento diferencial para o equilíbrio, né, da seção, para o equilíbrio em relação ao momento fletor. Somando todas as contribuições dos elementos diferenciais em toda a área, eu vou integrar em toda a área, isso aqui tem que ser igual ao momento. Então é claro que sigma, a gente já viu, que é φ vezes Z, então fica FZ2dA. É claro que E vezes φ, que é modularidade vezes a curvatura do eixo, né, da viga, pode cair fora do sinal da integração, porque elas são constantes, isso aqui são duas constantes, e fica a integral de Z2dA.
Ora, mas a integral de Z2 de A tem nome. Essa integral é o momento de inércia. Né? Momento baricêntrico, lembre-se disso. Esse I, né, vocês sempre que estudaram o momento de inércia, estudaram baricêntrico, você está vendo agora por quê? Porque eu preciso do momento de inércia por um eixo baricêntrico. Né? Então, isso aqui é EI vezes φ. Então, você tem uma expressão interessantíssima. Né? Dizendo que o momento fletor é diretamente proporcional à curvatura, né? E a razão de proporcionalidade é o EI, é o que eu chamo de EI. Esse cara vai fazer toda a diferença do mundo. Tá? Então, o EI, né? o EI, se você souber o EI, você tem 90% do problema resolvido. Tá? Bom, mas no nosso caso, a curvatura vai ser M sobre EI, e não sei se vocês lembram, mas isso já foi usado. Quando você queria achar o deslocamento de uma viga, né? Usando a analogia de Mohr, o que é que você fazia? Você pegava a viga, achava o diagrama de momentos fletores, pegava a viga conjugada à viga dada, que nesse caso também é simplesmente apoiada, e submetia esta viga a um pseudo-carregamento dado por quem? Por M sobre I. Quer dizer, no fundo, o que é que você está fazendo? Você está carregando a sua viga, né, com a curvatura. Ninguém nunca lhe disse isso, mas é isso que você está fazendo. E é claro, a gente viu que o diagrama de esforços cortantes é o diagrama das rotações, o cortante lhe dá a rotação da seção, e o momento fletor lhe dá o deslocamento. Quer dizer, você está integrando, na realidade, duas vezes a curvatura para achar o deslocamento. Né? Mas o fato é que no nosso probleminha hiper simplificado, né, que é uma viga de material isótropo, homogêneo, linear, né, admite uma seção transversal onde todos os esforços estão sendo, um plano de simetria onde todos os esforços estão sendo aplicados. Então você vê que a curvatura, aqui é o diagrama momento-curvatura. Então esse vai ver que esse diagrama, eu posso até mostrar depois na norma, esse diagrama é considerado conhecido. É claro que na norma isso aqui vai ficar muito sobre R, né? Já já eu mostro para você ver. Então, você vê que esse diagrama, momento-curvatura, é essencial para a gente. E você olhar para esse nosso caso, você vai ver que φ é M sobre I. Então, a declividade dessa reta, né, quanto mais íngreme for essa reta, mais rígida será a seção. Você precisa de um maior momento fletor para dar a mesma curvatura. Né? Então, você está vendo aqui, né, que aqui é a rigidez, o momento é uma rigidez, que é o EI, vezes a curvatura. Então, quanto maior a rigidez, maior será o momento fletor para uma dada curvatura. Então, você vê que essa relação linear, o EI nada mais é do que o coeficiente angular aqui dessa reta, né, que o americano chama aqui de slope. É o coeficiente angular. Né? Então, o EI nada mais é do que o coeficiente angular, isso aí é geral, tá? Não é só para o caso desse nosso exemplo simplesinho, que é elástico linear homogêneo isótropo. Em qualquer circunstância, o coeficiente angular da tangente, né, ao diagrama momento-curvatura, isso chama-se diagrama momento-curvatura, mede o EI, mede a rigidez da seção transversal. Tá? Para concreto armado, a coisa complica. Deixa eu colocar aqui uma figura mais bonitinha. Né? Então você vê o seguinte, aqui está uma viga de concreto armado. Problema sério é que ela fissura. Então não é mais aquilo que a gente viu, que é o nosso, nem sempre, né? É igual àquilo que a gente viu, que é elástico, homogêneo e isótropo. Então se você olhar para o diagrama momento-curvatura, em inglês, isso aqui chama-se Moment Curvature Diagram, diagrama momento-curvatura. Aqui é o momento, aqui está a curvatura, você vê que ele chama φ, a sua norma sendo 1 sobre R. Ele está mostrando a você que o coeficiente angular de qualquer coisa que você colocar aqui é o seu EI. Tá? Então, o coeficiente angular dessas retas, que a gente vai falar já já, o coeficiente angular dele é o EI. Enquanto a viga não fissurar, né, que é uma coisa muito pequena, porque o concreto tem uma resistência muito baixa à tração, mas enquanto ela não fissurar, isso aqui é aquela reta que a gente já viu. Tá? Então, esse aqui é uncracked EI. Então, é o momento de inércia da seção não fissurada, da seção bruta. Tá?
A gente vai simplificadamente admitir que isso é um momento de inércia da seção bruta de concreto. A gente vai desprezar a armação que está aí dentro. A realidade, a seção é um pouco mais rígida por conta da armação, mas nós vamos, em geral, a sua norma despreza isso. Então vai ser o momento de inércia da seção bruta. Então você vê que o coeficiente angular desta reta é o seu EI. Tá? Mas o que é que acontece no momento de fissuração? Cracking moment. Vai chegar uma hora em que a viga fissura. Né? Passa a tensão de tração, ultrapassa a resistência à tração do concreto, que é 1/10 da resistência à compressão. Então a viga fissura. E na hora que a viga fissura, imediatamente o coeficiente angular decresce. Tá vendo? Ele sai daqui e já vem para cá. Então você vê, à medida que você vai aumentando aqui a carga, aumentando o momento, você vê que essa curva vai se deitando mais. Então o coeficiente angular vai diminuindo, né? Vai diminuindo, por quê? Devido à fissuração. Você vai ter partes da viga que estão íntegras, mas você vai ter parte da viga que está fissurada. Então, com isso, diminui a rigidez danadamente. Tá? Essa figura não está em escala. Tá? Se você levar demais, esses dois pontos, C1 e C2, são mais ou menos onde normalmente se encontra o carregamento de uma viga corretamente dimensionada. Obviamente, ela fissura, mas fica mais ou menos por aqui. Esses são dois pontos em serviço, tá? Típico de uma situação em serviço. E você vê que à medida que você aumenta um momento, o EI diminui, porque o EI é o coeficiente angular dessa reta. Se você exagerar, você vai chegar aqui, nesse ponto B, onde a armadura escoa. Né? A partir daí, aí a sua viga não tem mais resistência, a seção não, esgotou a sua resistência. Né? E este EI daqui é o EI da seção fissurada, tá? Nós vamos usar muito esse cracked EI. Esse aqui é o momento de inércia da seção totalmente fissurada. Essa seção aqui só tem o concreto comprimido e a tração não tem, está totalmente fissurado. Vocês estudaram isso em concreto 1, em resistência 2, para mim agora, nesse instante, tá? É toda aquela teoria de concreto armado que os professores gostam de colocar problema nas provas, né? Viga de concreto armado, são vigas mistas, né? Mas seção totalmente fissurada. É exatamente esse ponto aqui que você fica com a seção totalmente fissurada. A partir daqui, as coisas degringolam, então a gente não permite que você ultrapasse esse ponto. E esta reta aqui, a declividade dessa reta, o EI, né, tanto o coeficiente angular ou declividade dessa reta, é o que a gente vai chamar de EI de segunda ordem. No estádio 2, desculpa. EI 2, tem um 2 aqui embaixo, que a sua norma vai chamar o EI da seção totalmente fissurada. Né? Então, o momento de inércia da seção totalmente fissurada, vezes o E. Então, isso aqui é o I e tem um subíndice 2 em algarismo romano. Né? Então, a gente pode ver isso aqui da norma, deixa eu ver se eu encontro aqui. No capítulo 15 é um que tem vários lugares, mas aqui no capítulo 15 você vai ver, a gente vai ver em pilares, tá vendo? Aqui é o diagrama momento curvatura, certo? E você vê que o EI é o coeficiente angular aqui dessa rigidez que ele está mostrando aqui. Então, voltando aqui, sim, eu estava aqui. O EI no estádio 2. Isso é coisa de alemão, tá? Estádio 1, tá? Em latim. Estádio 1 é esse aqui, né? Que não é fissurado. Isso aqui é o estádio 1. Esse aqui é o estádio 2, seção totalmente fissurada. E mais para cá, na seção rompeu, caiu, quebrou tudo. Aí é o estádio 3, que é a nossa norma, é estado limite, é o estádio 3. Então, veja. Se você tivesse uma viga, eu vou ter que calcular deformações dessa viga aqui, né? Dessa viga aqui, que parte dela está fissurada e parte não está. Como é que eu faço isso? É um problema complicadíssimo. Tudo que é muito complicado em engenharia estrutural, a gente termina fazendo uma simplificada de lascar. Se você tivesse tudo não fissurado, você tem analogia de mol que você já estudou.
em resistência 2. Então, você sabe facilmente encontrar, facilmente eu digo, mas sabe tranquilamente encontrar a deformação, desde que você saiba quem é o EI. Né? Então, você pega aqui, a gente já viu, você submete a viga aqui a um carregamento que é M sobre EI. Então, se eu souber quem é o EI, se eu souber quem é o meu EI, eu estou resolvido. Aqui está o EI da seção íntegra, né, da seção bruta. Aqui está da seção totalmente fissurada. Em serviço, né, você vai estar entre um e outro. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai, para calcular o deslocamento, a gente vai encontrar um EI equivalente, né, ou um EI efetivo, ele chama EI equivalente. Então, de posse do seu EI, aí agora você volte-se para a resistência 2, analogia de Mohr, para encontrar deslocamento. Então, tudo que a gente vai fazer para cálculo da deformação imediata, né? Ainda tem um problema da deformação lenta, mas isso é para a próxima aula. Então, a gente vai encontrar um EI, tá? Então, o que é que a norma faz? De dar uma maneira de encontrar um EI para a seção fissurada, que você possa usar um EI efetivo. E a partir dali, você pode usar todas as suas ferramentas de cálculo de deformação de vigas que você estudou em resistência 2. Mas isso é assunto das nossas próximas aulas.